Nesse vídeo vamos estar falando sobre o tipo de gráfico chamado Candlestick, o famoso gráfico de vela que é o mais utilizado hoje em dia, tá? Primeiramente vamos aqui para o nosso querido e amado Paint. O que é que nós temos aqui? Eu vou desenhar um gráfico, um candle, tá? Maravilha. O candle ele vai ter essa formação aqui, esse corpo, certo? Onde a gente vai ter a representação da máxima, mínima, aí aqui pode ser abertura ou fechamento, e aqui pode ser abertura ou fechamento. O que é que vai caracterizar aqui se vai ser abertura aqui em cima ou fechamento aqui em cima? A coloração do candle. Se ele for, por exemplo, um gráfico, um candle verde, que daí vai depender da configuração da plataforma e tal, mas a gente pode entender que um candle positivo é um verde e um candle negativo é um vermelho. No meu caso aqui no Profit Chart eu uso branco e preto. Branco para representar o candle positivo e o preto para representar o negativo. Mas vamos ficar aqui com verde e vermelho, beleza? Nesse caso aqui, o que é que nós temos? Temos um candle positivo. Vamos apagar aqui essa informação aqui. O que é que a gente sabe? O que é que nós sabemos? Que esse cara aqui vai representar um determinado período de tempo, certo? Então, vamos imaginar 5 minutos. Então, esse carinha aqui, ele representa a movimentação do preço durante 5 minutos. O que é que aconteceu? Eu sei que aqui vai ser a mínima, eu sei que aqui vai ser a máxima. Maravilha. Como é um candle verde, um candle positivo, a abertura ela vai se dar nessa faixa aqui, nesse ponto aqui, tá? Nesse início do corpo do candle. Esse daqui é o corpo do candle, esse daqui é o pavio do candle. Beleza? Então, a abertura no candle positivo, no candlestick positivo, ela se dá no início do corpo, na parte inferior. E o fechamento? O fechamento é aqui no máximo do corpo, na parte superior do corpo. Então, a gente tem aqui a máxima do pavio, a mínima do pavio, representando aí a movimentação máxima e mínima que o preço obteve durante um período de tempo, 5 minutos, por exemplo, e que o preço abriu nesse ponto, veio na mínima, foi na máxima e fechou nesse ponto. Esse é um gráfico, é um candle positivo. Positivo. Ok? Vou deixar aqui, ó, abertura e fechamento. Vamos desenhar agora um candle negativo, tá? Um candle negativo. Vamos lá, vou deixar preto aqui. Um pavio. Meio torto, mas vamos lá. Um candle negativo. Como você já sabe, né? Máxima, mínima. Representação através dos pontos extremos da desenho do candle. Beleza. Onde é que é a abertura? A abertura é aqui. E o fechamento é nesse ponto. Então, o que é que nós temos aqui? Sabemos que durante 5 minutos, por exemplo, o preço abriu aqui, fez uma movimentação até aqui em cima, fez uma movimentação até aqui embaixo, e quando acabaram-se os 5 minutos, o candle, o preço fechou aqui, na parte inferior do candle. Aí a gente temos variações, né, de candles, onde ele pode ter, por exemplo, vamos lá, somente não ter um pavio inferior ou não ter um pavio inferior ou superior, né? Pode ser assim, somente pavio superior, ou seja, o candle abriu aqui, atingiu a máxima e fechou aqui. Ou podemos nem ter pavio, o preço abriu nessa região, nesse ponto e fechou nesse ponto, que é um candle sem pavio, formado somente pelo corpo mesmo. Ou podemos ter o que mais aqui? Para baixo, para cima,
grande para baixo, pequeno para cima, enfim, podemos ter aí diversas variações. Mesma coisa vai acontecer, obviamente, com o candle negativo. Podemos ter somente o corpo, podemos ter um pavio para cima, podemos ter um pavio para baixo, podemos ter pavio para cima, pavio para baixo, podemos não ter corpo, por exemplo, podemos ter aqui somente abertura e fechamento no mesmo ponto, e ter um pavio para cima, por exemplo, ou um pavio para baixo, por exemplo, ou um pavio para cima e para baixo, por exemplo, tá? E podemos nem ter pavio, que é muito difícil acontecer isso, mas em um mercado de baixa liquidez a gente pode ter nenhuma movimentação aí por 5 minutos, por exemplo, e acabar abrindo e fechando na mesma faixa de preço, sem movimentar nem para cima nem para baixo. Também é possível. Beleza? Aqui no gráfico, tá? A gente está no gráfico de 5 minutos, posso colocar o gráfico diário, ou seja, cada candle desse vai ter uma representação do dia, ou de 10 minutos, por exemplo. 10 minutos aqui, o que é que nós temos? Temos aqui, olha só, um candle que não tem corpo, ele só tem pavio para cima, pavio para baixo, abriu e fechou exatamente no mesmo ponto. Temos aqui logo em seguida um candle bem negativo, onde teve um paviozinho pequeno para cima, corpo para baixo aqui, um pavio gigante para baixo, acabou entrando força compradora aqui e fazendo com que o candle fechasse nesse preço. Beleza?